Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos falar sobre como alfabetizar letrando. Vocês vão perceber que ao longo do vídeo fica fácil fazer o seu planejamento, tanto para crianças com dificuldades como crianças sem dificuldades, a partir do momento que você entende a diferença entre os dois conceitos. Vamos trabalhar então? Esse vídeo, então, trará para vocês 5 dicas muito valiosas para vocês que estão planejando as suas aulas com o intuito de alfabetizar letrando, mas surgiu aí uma dúvida: como eu faço isso? Como eu organizo melhor o meu conteúdo para esse objetivo ser alcançado? Vamos começar então analisando as dicas que eu separei para vocês. Dica 1: entender a diferença entre alfabetizar e letrar. É importante nós pensarmos o seguinte, que alfabetização é a organização de metodologias que vão ensinar a criança, ou melhor, que vão estimular a criança a entender, a perceber o som das letras, ou seja, os fonemas. A escrita, ela se dá por essa percepção. Quando a criança interage com os nomes e com os símbolos das letras, aos poucos ela vai sendo estimulada dentro de sala de aula a perceber os sons que existem em cada letra que compõe o nosso alfabeto. Letrar já é uma outra coisa. Vamos ver o que o texto do autor nos fala sobre alfabetização. A palavra alfabetização refere-se ao processo pelo qual se aprende a ler e escrever. É a compreensão e assimilação dos signos linguísticos, e aqui eu acrescento os fonemas. Ler e escrever possibilitam a comunicação entre o sujeito e os outros. No entanto, embora o indivíduo alfabetizado tenha desenvolvido a técnica da leitura, isso não quer dizer que ele possua o domínio do letramento. Nós vamos refletir hoje sobre aquele letramento que é construído dentro da escola. E ao longo do vídeo vocês vão perceber que nós temos vários tipos de letramento ou multiletramentos. Então, aqui eu destaco também as questões, as 4 habilidades importantíssimas para o educando, que é ler, escrever, interpretar e produzir textos. O processo de alfabetização, ele tem o enfoque de estimular a criança, o adulto que voltou a estudar, a desenvolver essas 4 habilidades. Saber ler não significa ter o hábito de ler. E é justamente aí que o processo de letramento é inserido. Uma pessoa letrada é propensa a desenvolver o hábito da leitura. A condução dessa prática envolve uma importante inserção no meio social e das letras, o que permite ao indivíduo conhecer os vários tipos de expressões textuais. Quando nós articulamos o nosso planejamento para esse fim, esses hábitos de leitura, eles vão acontecendo automaticamente. Nós temos que pensar ainda que o processo de alfabetização, ele tem que ser entendido através da análise das subhabilidades, da análise, na verdade, e do desenvolvimento das subhabilidades da consciência fonológica, que são consciência de palavras, que a gente começa a estimular a criança desde a infância, desde a educação infantil, desde quando ela é inserida neste mundo.
não é? Desde quando o bebezinho chega em casa e ele vai interagindo com toda aquela movimentação de leitura que existe dentro de casa. E nós pensamos em algo muito próximo da criança pequenina, que são os rótulos, o nome dos produtos, aquela imagem que compõe o nome do produto que ela tanto gosta de comer. Depois, essa consciência de palavras, ela vai se ampliando até atingir outros níveis de dificuldade. E eu gosto de falar que a consciência fonêmica, que são os fonemas de cada letra, ou seja, o som de cada letra, na minha prática eu observei que a consciência fonológica ela permeia todos os níveis de desenvolvimento da consciência fonológica. Aí depois nós pensamos em consciência de sílaba, e para essa consciência de sílaba acontecer, nós temos que pensar que a criança precisa ir se apropriando dos fonemas. E para ela se apropriar dos fonemas, é necessário que ela seja estimulada a entender que cada letra possui um som. Temos também uma subhabilidade que chamamos de rimas e aliterações, que é todo aquele jogo melódico das palavras, e aí nós lembramos das músicas e dos poemas. E a consciência fonêmica propriamente dita, que eu disse para vocês que eu percebo ela navegando aí por todas as subhabilidades da consciência fonológica. A consciência de sílabas, rimas e aliterações e a consciência fonêmica, ela acontece simultâneo à medida que nós separamos atividades específicas para cada uma delas. E eu coloquei ali na última linha, se vocês prestarem atenção, eu coloquei B com A, não é Bá. O que acontece? Nós vemos aí vídeos, textos que vêm com essa expressão. O que ela quer destacar? Ela quer destacar que quando eu falo B mais A, eu não estou enfatizando para a criança que o B ele tem um som e que o A ele tem um som. E a junção desse som é que forma Bá. Muitos educadores esquecem ou não têm essa habilidade de enfatizar o som, ou eles não sabem, ou não sabem ensinar o som, ou não sabem que isso é importante. Então, agora, para você que está aqui nesse vídeo, você está aprendendo junto comigo quão valioso é ensinar para a criança a refletir sobre o som de cada letra. E eu falo sempre aqui nos meus vídeos que cada letra possui o seu som escondido nela. Quando eu falo letra B, olha como finaliza a minha boca, ó, B. E quando eu vou fazer o som dela, que é B, o formato da minha boca fica parecido, né? Fica igual, na verdade. E o que acontece? Quando eu chamo a criança a refletir sobre o som, ela vai assimilando automaticamente esses sons. E as crianças que têm dificuldade, quando você vai enfatizando o som de cada letra, ela pega também com outro ritmo, mas ela também entende. Despertar o gosto e o hábito da leitura é complexo. Não depende necessariamente do mediador, que no geral é o docente que está próximo do aprendiz. O letramento está vinculado a um conjunto de técnicas, ações e procedimentos que envolvem todos os personagens de um cenário comum. Então, a alfabetização e o letramento, eles andam numa linha paralela, com o mesmo objetivo. Vamos descobrir qual é esse objetivo. Dica 2. Planeje sua aula pensando que o que você ensina tem valor social. Esse é o grande segredo de se alfabetizar letrando. A leitura e a escrita ela tem uma função social e futuramente uma função
profissional. A pessoa que lê bem, escreve bem, interpreta e produz textos, ela tem maior facilidade para permanecer no seu trabalho, contratada e com segurança financeira. Letramento é uma perspectiva sobre a prática social da escrita. E como eu faço isso em sala de aula? Olha a dica 3. Considerem a bagagem cultural que a criança traz. Quando você considera o conhecimento da criança, você investiga cada um dos seus alunos, você percebe como você pode melhorar o conhecimento de mundo sobre a escrita, a leitura, ou seja, alfabetização e letramento, que nível de alfabetização que ele está, que nível de letramento que ele está, ou seja, como ele está entendendo a função da escrita e da leitura na sociedade local que ele está inserido. Fenômeno social, o letramento está presente na vida. As pessoas estão cercadas de informações escritas por onde quer que passem, seja nas ruas, em casa, nos mercados, na escola, nos ônibus e em muitos outros ambientes. E o letramento se faz necessário para a compreensão desse universo, além de possibilitar uma atuação com mais autonomia diante dele. Muito bacana, não é? Dica 4. Planeje suas aulas com o objetivo de ampliar o conhecimento que o seu aluno já tem. Esse tem que ser um foco constante na vida da criança. Olha o que Freire afirma. Já chamava a atenção sobre a importância da valorização do mundo do educando e da relação que ele deve ter com o processo educacional, pois para ele a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Ele afirma que a linguagem e a realidade se prendem dinamicamente, pois as relações de sentido não estão localizadas apenas no texto. Elas emergem da relação entre texto, contexto e conhecimento do mundo do educando. Percebem como é muito importante o trabalho do docente dentro da sala de aula? Ele está preparando a criança para usar todas aquelas habilidades na sua vida diária, fora dos muros da escola. Ele está elaborando uma aula contextualizada. O que é uma aula contextualizada? Que está dentro de um contexto social e para um contexto social. Dica 5. Traga textos variados que são utilizados pelas pessoas em sociedade, ou seja, traga o mundo lá fora, traga o mundo social para dentro da sala de aula. A criança, desde pequena, ela brinca e à medida que ela brinca, ela se prepara para o mundo adulto, porque as brincadeiras, muitas delas, comecem a observar para vocês verem como eu estou certa, são imitações do mundo adulto. Todos os brinquedos têm uma função social, porque eles representam, direto ou indiretamente, ações que nós teremos que executar quando nós formos adultos. E quando nós brincamos, vamos dizer entre aspas, de explorar todos os textos que são usados em sociedade, nós estamos preparando a criança para o mundo real, para quando elas estiverem dentro da sociedade, em um âmbito de trabalho, em um âmbito dinâmico e de lazer, ela perceber e utilizar os conhecimentos que ela adquiriu dentro da escola com os seus amigos e os seus professores e ser uma pessoa melhor inserida, engajada e desenvolvida dentro da sua sociedade local, dentro do seu ambiente social. Cabe à escola, então, proporcionar essa convivência na sala de aula, práticas sociais e processo educacional, de forma que possa servir como estratégia para a melhoria do aprendizado, fazendo com que o conhecimento tenha sentido para o aluno.
há outros letramentos e outras maneiras de usar a escrita na sociedade, que são completamente ignorados e não valorizados. Dessa forma, esse é um conceito que foi evoluindo e pode ter milhares de nomes: letramento, tipos de níveis de letramento, letramentos no plural, práticas de letramentos, depois multiletramento e mais recentemente novos letramentos. Essa é uma reflexão da autora Rojo, uma pessoa que pesquisa e ela é um nome muito importante nessa reflexão sobre letramentos. Multiletramentos, vários textos. O que vocês acham de nós falarmos sobre isso em próximos vídeos? Bom, pessoal, eu espero que o conteúdo desse vídeo tenha ajudado você a se organizar a partir dos conceitos e das reflexões que nós fizemos hoje. Se você tem interesse em aprofundar algum tópico, algum assunto desse vídeo, coloca aí nos comentários, tá bom? E se você gostou desse vídeo e conhece alguém que precisa entender e que gosta de aprofundar os seus estudos, compartilhe com ele esse vídeo. E até o próximo vídeo. Eu te espero aqui, combinado?